Sabe, queridos, quando nós temos a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, nós assim o fazemos com muito temor e tremor, que não é fácil. Não digo só quem sobe aqui, mas todos aqueles que Deus acaba utilizando para levar a palavra para um amigo, para um grupo, para uma célula. É muita responsabilidade. E nós oramos, então, para que não seja feita a minha vontade, para que seja feita a vontade do Senhor, para que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as palavras do Senhor. E Deus responde, como respondeu para o pastor Ezequiel a semana passada, quando ele estava orando pela palavra. Quantos ouviram que ele foi andar de moto com o Wellington? Ele contou que ele tinha que resolver uma situação e o Wellington veio com a sua moto. Quando ele olhou a moto, ele falou, ai, Jesus. E dali, Deus entregou a palavra de domingo à noite, que é entrega e confia. E eu também estava orando ao Senhor, e no momento que o apóstolo colocou o que ele tinha, o que Deus havia dado para o mês de julho, que foi a palavra entrega, na hora, o Senhor me trouxe este hino. Mas aí um hino, um dia, amém, né? Mas fui para casa. Eu gosto de todas as noites me recolher no meu quarto, orar, ler a palavra, estudar a palavra. E no dia seguinte, novamente o hino. E no outro dia, novamente o hino. E no outro dia, novamente o hino. Eu falei, é mistério, Jesus. E eu acho que não estou ouvindo tua voz. Resolvi, então, dobrar o meu joelho e orar. E quando eu coloquei este hino orando, o Senhor foi revelando a sua palavra. Que Deus possa falar ao seu coração, como Ele falou ao meu coração, e tem falado ao meu coração esses dias. Amém? Queridos, este hino, ele diz, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares montar. E orando, eu dizia assim, Senhor, mas o que é o tudo? O que é o tudo? Na Bíblia, nós temos muitos versículos que falam sobre tudo. Mas o Senhor me dizia, até o teu ser Ele controlar. Ah, então, Jesus, então meu tudo é a minha área emocional, a minha área financeira, a minha área sentimental, os meus amigos, a minha família e o meu eu. O meu eu tem que ser entregue no altar. E aí talvez não seja uma palavra motivadora para você, mas eu creio que o Senhor também, Ele ensina e Ele também nos corrige para que possamos estar diante dEle. Queridos, não é fácil colocar o nosso eu. Quando eu falo nosso eu, significa esvaziar-me diante de Deus e colocar o meu eu, o meu ego, no altar do Senhor. É fácil? Não. E ninguém nunca disse que seria fácil. Jesus disse que nós teríamos aflições e Ele disse, tem de bom ânimo. Então, Ele mesmo falou que não seria fácil. Ainda mais quando o meu eu está naquela situação de, pastora, você não sabe da minha vida. Eu é que perdi emprego. Eu é que fui abandonado. Eu é que fui traído. Eu é que perdi tudo. Eu que tive que sair de algum lugar no meu trabalho. Eu. Aí nesse momento o Senhor diz, quando você deixar este eu no altar, você verá
o meu poder na tua vida. Amém? O eu, queridos, nós chamamos de ego. O ego é aquela vozinha interior que fala aos nossos pensamentos, ao nosso coração, e que legisla em causa própria. Este é o ego. E o ego, ele envolve a vontade. E é aí que mora o perigo, porque a nossa vontade, ela é autônoma. E nós temos uma natureza caída. Nós somos pecadores, diz a Bíblia. Então, você vai de 8 a 80 num segundo. Não precisa muito. Bate o dedinho do pé numa quina. Você vai dizer, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória. Muitos, vem a natureza caída, vem o velho homem. Por isso, queridos, quanto mais nós estamos aqui na igreja, isso não quer dizer que nós estamos livres de tentações e livres de pecado. Quando Paulo, ele escreveu assim, porque, eu acho que está no slide, se puder colocar. Em Romanos 7,19, ele escreve assim, ele coloca assim, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo falou isso. E olha que o trajeto de Paulo nos ensina muita coisa. Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo foi um personagem, um apóstolo, que ele viveu exatamente isso que nós estamos falando. Ele engoliu o ego dele, se é que pode falar. Ele abafou o eu dele. E ele dizia para nós sermos imitadores dele, não porque nós vamos colocar Paulo como Jesus, não. Mas nós temos que identificar as atitudes dele. E são as atitudes dele que me ensinam, que me inspira. Ele dizia o seguinte, olha como o ego dele foi anulado. Em Gálatas, ele diz o seguinte, já estou crucificado com Cristo. Vejam só. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele está dizendo assim, eu não existo mais. Eu deixei o meu eu para que Cristo habite em mim. Deixa eu lembrar um pouquinho para você a história de Paulo. Voltando um pouquinho, Saulo. Saulo, querido, ele era um judeu, morava na cidade de Tarso. E ele estudou com os melhores professores. Ele estudou com Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei, um rabi. Então, veja, Paulo não foi qualquer um. Paulo, ele teve uma base, ele teve conhecimento. Paulo tinha o seu eu, se pudesse falar, lá nas alturas. Só que o propósito de Deus para a vida dele era muito maior que o eu dele. Vocês sabem que Saulo, ele foi um perseguidor de cristãos. E quando ele estava no caminho de Damasco, veio uma luz.
muito forte. Ele caiu ao chão, e não foi de cavalo, né, apóstolo? Não foi de cavalo. Ele caiu ao chão. E Jesus disse para ele, uma voz disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele então, diante daquela luz, ele ficou prostrado. E ali, queridos, se ele tinha algum eu, esse eu acabou. Diz a palavra que ele ficou 3 dias assim, em Damasco, sem comer e sem enxergar. Até que Jesus fala com Ananias: vai lá, procura Saulo, ore por ele. Ananias fez isso, orou por ele, em visão, orou por ele. Diz a palavra do Senhor que caíram as escamas dos olhos de Paulo, e ali ele foi batizado. Depois disso, queridos, ele tinha uma missão a cumprir. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E ele então percorreu muitas cidades, falando de Jesus Cristo, que Jesus cura, Jesus transforma. Mas sabe, queridos, por mais que ele estivesse perseverante em anular o seu eu, ele estava no meio da congregação. Ele estava entre outros que também faziam a mesma coisa, levar o ID do Senhor Jesus a toda criatura. E uma dessas viagens, ele caminhava com Barnabé. E, como todo ser humano, quando está envolvido com outros, o que acontece? Existe divergência de opiniões, de pensamentos. E ele disse para Barnabé: olha, Barnabé, vamos voltar em algumas cidades e vamos ver como é que estão as coisas por lá. Barnabé falou assim: tá bom, nós voltamos, mas vamos levar João Marcos, ou Marcos João, João Marcos, Marcos João. Deixa eu só conferir aqui. João Marcos. Aí Paulo disse o seguinte para ele: não, vamos deixar o João Marcos lá quietinho, porque a primeira vez que ele foi, ele acabou voltando. E é preocupante nós levarmos, ele é novo. E Barnabé insistindo. Até que chegou o momento que houve um atrito. Queridos, atritos, eles são normais, porque nós pensamos diferente. O que não pode imperar é o meu eu. Paulo podia chegar e falar o seguinte: eu não quero mais Barnabé, chega, eu estou cansado. Eu vivo caminhando, eu vivo indo para os lugares para levar a palavra. Ao invés de você me ajudar, você quer me arrumar confusão, contenda, eu paro por aqui. Chega. Mas o eu dele não estava prevalecendo. Sabe o que aconteceu? Todos entenderam que o maior objetivo era pregar Jesus. Então, resolveram o seguinte: não mais era só uma caravana para seguir as cidades e falar que Jesus cura, transforma, mas sim 2. Paulo foi com Silas e Barnabé foi com João Marcos. Por quê? Porque, queridos, independente de mim, independente do meu eu, a obra do Senhor não pode parar. E assim na minha vida e na tua vida. Enquanto estivermos olhando para o nosso umbigo, enquanto estivermos olhando para as nossas vontades, a obra do Senhor está aí, esperando a minha atitude e a tua atitude. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por conta disso?
pode parar, queridos. Não pode parar. Pastora, mas esse negócio de anular o meu eu é muito difícil. É muito difícil. Mas existem algumas regrinhas que nós podemos caminhar. E eu quero dividir com você essas 5 regrinhas. A primeira, seja submisso à vontade de Deus. Seja submisso à vontade de Deus. Se você quer anular o seu eu, se você quer dizer como Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em Lucas diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Olha o detalhe. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É dia a dia. A nossa carne, ela tem que ser anulada dia a dia. Porque a partir do momento que eu dou um pouco de evasão para o meu eu, a carne cresce. Em 1 Coríntios, Paulo escreveu, dia após dia morro. Olha que forte isso. Dia após dia morro. Diminuo, morro para que Cristo venha fazer habitação em mim. Problema, queridos, que nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. E aí que nós temos os grandes problemas. Porque se não é a minha vontade, eu bato o pé no chão, eu fico bravo com Deus. Muitos abandonam a fé. Muitos saem dos seus ministérios. Muitos saem das suas casas para viver a vontade do seu eu. O que eu vou fazer então? É uma briga. Queridos, é uma batalha espiritual entre a nossa vontade e a vontade de Deus. O que eu preciso fazer então? Deixar a vontade de Deus prevalecer. É fácil? Precisa de muita oração para deixar a vontade de Deus prevalecer a sua vontade. Tem um pastor americano, eu li uma frase que me impactou. Ele chama-se Tim Keller, ele é autor de vários livros cristãos. Ele disse o seguinte: se Deus, que você adora, nunca discorda de você, é bem provável que você esteja adorando uma versão idealizada de você mesmo. Vou repetir. Se o Deus que você acredita nunca discordar de você, tome cuidado. Ore, porque a palavra diz que Deus corrige a quem ama. Tome cuidado, que provavelmente você está idealizando um Deus um Deus interior seu. Não é fácil, mas você quer abafar, você quer anular o seu eu, seja submisso à vontade de Deus. Segundo, preciso conhecer a palavra. Como é que eu vou me esvaziar e o que eu vou colocar dentro de mim? Preciso conhecer aquilo que eu vou colocar dentro de mim. E para nós, isto aqui é o nosso manual.
Por isso que nós brigamos tanto, brigamos com amor. Estude a palavra, criamos cursos dentro da igreja, procuramos ter os pequenos grupos, vamos estudar a palavra. Porque aqui, queridos, nós temos tudo. Você sabe o que a tua Bíblia, o que a minha Bíblia fala sobre julgamento? Mateus 7:1-2. Não julgueis para que não sejas, porque com o juízo com que julgardes, sereis, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Está na nossa Bíblia. Perdão. O que a Bíblia fala sobre perdão? Senhor, chegaram para Jesus, né? Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus responde, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. O que a Bíblia fala sobre altivez, sobre o nariz empinado? Está lá. Provérbios 16:18. A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Eu preciso conhecer. Vocês sabem que a Bíblia fala da mulher que fala muito? Fala sobre mulher rixosa. Você sabe o que a Bíblia fala sobre o casamento? Sobre o namoro? A Bíblia fala até da mulher que anda cascavelando. Quantos já ouviram isso na Bíblia? Mas se preocupa até nesse sentido? Sim, vou ler para você. Isaías 3:16-24. Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhos impudentes, e quando andam, como que vão dançando, e cascavelando seus pés. Sabe aquela passo de Miss? Você anda e que você vai, né? Cascavel, ela anda assim. Que fala exatamente dessa mulher que anda assim. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá por descoberto a sua nudez. Não agrada aos olhos do Senhor a mulher expondo a sua sensualidade. Está na Bíblia. Que mais que está na Bíblia? Dos inimigos. Sabe aquela pessoa que cutuca a gente? Sabe aquela pessoa que te olha com os olhos não tão agradáveis? Sabe aquela pessoa que fala de você e que tudo é contra você? Sabe? Aquele espinho na carne? Pois é. O que a Bíblia fala? Eu, porém, vos digo, amai. Pronto. Você precisa amar quem fala mal de você. Bendizei os que maldizem. Fazei bem aos que odeiam. E aí eu lembro de um versículo que fala, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Queridos, para eu anular o meu ego, eu preciso colocar-me sob a submissão da vontade de Deus, caminhar junto com Deus, estar debaixo da missão. E eu preciso conhecer o que está escrito. Então eu me esvazio e coloco dentro informações, conteúdos que vão me ajudar a eliminar o meu eu. 3. Cuide do seu coração. Veja bem. Eu sempre digo, tudo acontece aqui. Aqui, aqui. Não é verdade? E a palavra diz exatamente isso.
Lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Marcos 7, 20, 23 diz assim: o que sai do homem, o que eu tenho aqui dentro, o que sai, contamina o homem. Porque o interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem dentro e contaminam o homem. Então, queridos, cuide do seu coração. Aquilo que você tem no coração tem que estar diante do altar. E como nós falamos aqui, todos os dias. Se tem algo no seu coração que não faz bem a você e nem a outro, deixa no altar do Senhor. Ore. Não saia do altar do Senhor enquanto você não sentir, que nem a gente diz com as crianças, o seu coração limpo. Não um coração peludo, pretinho. Limpe, ore, clame ao Senhor. Quarto. Então, nós falamos do coração. Nós falamos de conhecer a palavra. Nós falamos de ser submissos à vontade do Senhor, isto é, caminhar debaixo da mesma missão. E agora eu vou falar dos pensamentos. Tudo acontece aqui. Vem para cá. E esses pensamentos, eles são mantidos pela sua vontade. Volto a dizer, a nossa vontade é autônoma. E nós somos seres que cometemos pecado. Em Filipenses 4:8 diz o seguinte, eu acho que tem o versículo. Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Vamos fazer um exercício aqui. Hoje nós acordamos agora, né? Viemos para a igreja, mas vamos pensar no dia de ontem. Pense com você, o que você fez ontem? Quais foram os seus pensamentos? Vamos ver como é que está o nosso ego? Vamos ver como é que está o nosso eu? O que você pensou é verdadeiro? É honesto? É justo? É puro? Traz amor? É amável? É de boa fama? Traz virtudes? Há algum louvor naquilo que você pensou ontem? Se há, isso continue pensando. Se não, vai para o joelho. Vai para o joelho. E coloca no altar. Senhor, cuida dos meus pensamentos. Senhor, cuida, tira aquilo que não é de ti.
Porque os nossos pensamentos, queridos, eles viram cargas. Que é o problema da ansiedade. O que é ansiedade? Eu vivo pensando no que vai acontecer. Eu não vivo hoje, eu vivo pensando o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã, e vivo naquele círculo vicioso. E aí acaba virando o quê? Peso. Então, vai para o joelho e diz: Senhor, eu quero trocar esse meu fardo com o teu. Porque a Bíblia diz que o dele é leve e seu jugo é suave. Então, quando eu costumo colocar o meu eu, é como se eu pegasse realmente a canga de bois, né, aquela madeira, e colocasse em mim, e eu pudesse suportar todas as coisas, porque eu consigo, porque eu faço, porque eu posso. Ah, queridos, nós não podemos nada se não for Cristo em nossas vidas. Eu tudo posso naquele que... Glória a Deus. Eu posso, mas naquele que fortalece. Eu posso, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, vejam bem, eu não estou falando para deixarmos de ser proativos. O que eu estou dizendo, o que a palavra nos ensina, é que quando eu ando submisso a Deus, é deixar que Deus vai à frente. O que nós fazemos? Nós vamos à frente, aí Deus vem conosco. Né? Eu vou resolver, preciso resolver, resolvo. Deus está lá. Deus é contigo, Ele está contigo, Ele não te abandona. Só que as decisões são suas. Eu não estou dizendo para você sentar e ficar parado. Eu estou dizendo que você deve pedir orientação ao Senhor em tudo que faz. O Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele tem o tempo em suas mãos. E nós? O que nós temos? Se eu olhar para cá, eu não consigo enxergar além da parede. Você consegue? Mas o nosso Deus, Ele enxerga o hoje, o amanhã. Por isso, queridos, eu tenho que confiar nesse Deus. Porque diz a palavra que Ele tem o mundo em suas mãos. Ele controla todas as coisas. Você acha que Ele vai deixar de controlar a tua vida? Você acha que Ele vai deixar você ficar na mão? Não vai, queridos. Só que tem uma coisa. Eu preciso anular o meu eu para deixar Deus entrar com o poder dEle na minha e na sua vida. É isso que nós precisamos. Eu sei, queridos, que talvez você queria estar ouvindo uma palavra: Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai. Vai! Eu não tenho dúvida disso, eu sou exemplo disso. Quantas vezes eu também já passei por humilhações. Certo dia, eu já até contei aqui na igreja, a humilhação que eu tinha era tanta tristeza que eu tinha, por conta de mentiras, por conta de tantas coisas. E aí eu fui para o meu quarto, eu dobrei o meu joelho e eu chorei. Eu me lembro até hoje de olhar para o colchão e ver uma bola assim de lágrima. Orando. Aí o Senhor falou para mim: agora tu estás como eu quero. E Deus falou tanto comigo aquela noite. Tanto comigo que eu não conseguia dormir.
do poder de Deus naquele momento. Mas eu tive que me esvaziar. Eu tive que me esvaziar. Quinto, já falei que precisamos ser submissos a Deus, à vontade de Deus. Já falei que precisamos conhecer o nosso manual de instrução, que é a Bíblia. Terceiro, nós já falamos para cuidar do nosso coração, que é da onde procede a vida. Quarto, eu falei que nós precisamos cuidar dos pensamentos. E agora o quinto e último, que talvez seja o mais difícil, que é anular o seu eu. Pratique a palavra de Deus. Se o Senhor falou para ti, não julgue, por que é que estamos julgando? Por que é que estamos julgando? Se o Senhor, no seu manual de instrução, falar, perdoe, por que que não estamos perdoando? Se Deus fala para as mulheres não cascavelar, não cascavele. Se o manualzinho de instrução falar, ore pelos seus inimigos, então ore. Se você não está conseguindo fazer isso, é porque o seu ego ainda está prevalecendo. Trabalhe com o seu ego. Ore pelo seu ego. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu olho, queridos, e eu vejo o exemplo que Jesus nos deu, falem para mim, como que era o ego de Jesus? Como? Quando ele estava no Getsêmani, orando, vertendo suor em sangue, o que que ele disse? Senhor, se puder, Senhor, afasta de mim o cálice, mas que não seja feita, mas que seja feita a sua vontade. É por isso que nós estamos aqui, queridos. Buscando a perfeição, buscando estar mais próximos e parecidos com Cristo. Sabe por quê, queridos? O dia que o Senhor voltar, Ele virá buscar a sua igreja. Ficar por conta do meu ego? Por conta que Deus, na sua palavra, falou, perdoa, e eu não perdoei, eu vou ficar por causa disso? Ah, não, queridos. Fique em pé. Se o louvor puder me ajudar. Sabe, queridos, como tens feito, como você tem sido, como têm sido os teus caminhos perante do Senhor? É você respondendo para você mesmo. Em que nível está o seu ego? Você está deixando no altar o seu ego? Você sabe o quanto isso é importante para a eternidade com Deus? Você sabe o quanto é importante você deixar o seu eu
para viver o que Cristo quer na sua vida? Porque isso é o poder dele que vai operar em mim e em você. Nós queremos ver milagres, nós queremos testemunhos, nós queremos o mover do Espírito Santo neste lugar. Então vamos anular o nosso eu, porque aí nós vamos ver o poder de Deus neste lugar. E vai usar a tua vida, vai usar a minha vida, mas preciso anular o meu eu. Nós vamos ter várias mensagens ainda da parte do Senhor que fala sobre entrega. Mas hoje, o Senhor quer exatamente de você o teu ego, o teu eu. Enquanto o louvor vai estar entoando este último hino, eu quero dar liberdade para você. Com uma atitude de fé, sair do seu lugar e vir entregar aqui no altar o seu eu. Não, eu sei, queridos, que não é fácil, mas eu sei que Deus vai operar na tua vida a partir do momento que você disser: não mais vivo Cristo em mim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Viva isso e verás como o Senhor vai te usar. A partir do momento que o teu ser, ele controlar, hás de ver o poder que o Senhor tem. Se puder, apagar as luzes para dar liberdade. Para vir até o altar, queridos. Não se preocupe com quem está ao seu lado. É você e Deus. Então, queridos, venha. Está aqui o altar do Senhor. Se derrame. Quer deixar Deus te usar? Está aqui. Está aqui. Deixe o seu ego nesse momento. Essa voz interna que está falando nos seus pensamentos. Ai, eu não vou porque é muito difícil isso. Não. Para aquele que se entrega aos pés do Senhor, nada é difícil. Em nome de Jesus, eu repreendo esse pensamento que está impedindo de você viver 100% Jesus. É entrega total. É entrega da tua área financeira. É entrega da sua família. É entrega dos seus sentimentos. É entrega do seu eu. Só
quando tudo deixares no altar, Pai, nesta manhã eu oro pelos teus filhos, Senhor. Abençoa, Senhor, cada coração. E por ti, Senhor, nós colocamos os nossos pensamentos cativos a ti. Pai, como disseste, Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tua palavra diz que tu conheces e sonda cada coração. Eu te peço, Senhor Jesus, neste momento, faça morada neste coração, que todos os pensamentos sejam somente pensamentos de bem, que possamos, Senhor Jesus, anular o nosso eu, para que tu venhas, Senhor, usar as nossas vidas para alcançar mais vidas. Pai, nós não estamos aqui para agradar homens, nós estamos aqui para agradar a ti, Senhor. Então, neste momento, eu declaro que eu sou totalmente cheio de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, desperta o conhecimento da tua palavra na vida desses teus filhos. Eu te peço, Senhor Jesus, anime o teu povo a conhecer mais de ti, a praticar mais de ti, Pai. Pai, só tu sabes, Senhor, esses corações entregues aqui. Só tu conheces, Senhor, esses corações, esse eu que está aqui. E te peço, Senhor Jesus, se precisar, mata a nossa carne. Se precisar, Senhor Jesus, declare, fale com os teus filhos em sonho, através da sua palavra, através de um irmão. Usa, Senhor, os teus filhos, Pai, e que eles possam declarar: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Abençoe em nome de Jesus. Receba, querido. Receba.